Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Topo Berrante. Hoje falando diretamente de Uberaba, durante a Expo Zebu. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre um tema importante, confinamento. Se você se interessa, fique ligado, faça suas perguntas. Vamos falar de confinamento, de nutrição animal com gente que realmente entende, com a equipe da Top Nutri. Muito obrigada pela participação de vocês, o Juliano Pereira Gabilan, que é diretor técnico. Obrigada, Juliano. Obrigado, eu que agradeço o convite. E o Luiz Antônio Brito, que é técnico de corte e confinamento. Obrigada, Luiz, por estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês aí pela abertura do espaço. É sempre bom falar com quem tem tempo de experiência, tempo de mercado. Vocês trazem muito isso, né, Juliano? Para as pessoas entenderem melhor o que é a Top Nutri, há quanto tempo vocês estão no mercado, como vocês vêm trabalhando aí esses anos? A Top Nutri é uma empresa que nasceu há 14 anos atrás, de um sonho de pessoas que trabalhavam no segmento e identificaram oportunidade de melhorar os serviços prestados para os clientes. Então nossa empresa é focada principalmente em suplementação animal para bovinos. A gente tem toda essa parte de suplementos para bovinos de corte e leite. E a nossa expertise é uma venda consultiva, né? A gente, lá atrás, a gente via que tinha esse gap no mercado, né? Tinha muita questão de vender produto e não ajudar o cliente a obter os ganhos que ele espera com a atividade dele na fazenda. Então, a gente sempre preconizou isso, parceria mesmo com o cliente, tá junto com ele, construir história juntos. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem obtido muito sucesso, a gente tem um índice de fidelização muito grande dos nossos clientes, justamente por causa disso. Os clientes nos enxergam como consultores mesmo dentro da fazenda, porque nós participamos de todos os processos, de um nível de confiança muito grande. Então, a Top Nutri tem ganhado mercado e a gente espera que a gente continue crescendo nessa toada que a gente conseguiu nesses 14 anos aí. Quer dizer, não é só o produto em si, é muito mais amplo, é uma consultoria personalizada, feita de acordo com o projeto de cada cliente. A gente está numa cadeia produtiva que é produzir proteína animal. Então, os nossos clientes têm empresas que produzem proteína animal. E a gente vende insumo para isso. E nós, quando eu me formei há muitos anos atrás, e hoje que eu tenho 20 anos nessa estrada, hoje eu vejo a importância que as empresas de nutrição tiveram nesse processo de modernização da pecuária. Eu falo com muita gente que eu conheço o seguinte: as empresas de nutrição são os maiores extensionistas do Brasil, foram os maiores extensionistas e difusores de tecnologia no campo, dentro da pecuária. Ajudaram a impulsionar esse desenvolvimento. Exatamente, por causa disso. Nós nos qualificamos e levamos informação para o campo para ajudar o nosso cliente a ganhar dinheiro com o negócio, que é o que interessa. Né? No fim das contas, é o que exatamente, se ele não tiver resultado, nós não vamos ter. Então, a gente sempre preza por isso. Levar essa informação para que ele obtenha os resultados que ele precisa. Né? Certo. E essa consultoria, né, esse atendimento personalizado, ele se estende também ao mercado, né? Vocês também entram com a questão de mercado, de orientar esse produtor. Até vamos entrar nessa questão aqui, Luiz, sobre confinamento. Como que está a situação esse ano? Está valendo a pena confinar? Tá. Esse ano, apesar é o que a gente até explica, com os nossos clientes, a gente tenta moldar para uma visão mais gerencial, empresarial do negócio, que número é número. A gente não consegue analisar ele pura e friamente absoluto, sabe? Vai mais de margem, que é o que sobra, que no final de tudo é o que vai fazer a diferença, que é o que se ele está colocando mais dinheiro no bolso ou menos. Então, com o cenário que a gente tem hoje, preço de boi, venda de arroba de boi, boi magro, insumo, oferta, tudo isso, o confinamento está mais atrativo. Esse ano a gente vai ter diferença aí de 0,3%, 0,4% de margem com relação ao ano passado. Então nós estamos mais propícios a ter grandes volumes de confinamento esse ano, que é o que o mercado já está mostrando para a gente. Tanto que na nossa região aí a gente já sabe de mais 2, 3 confinamentos que já estão saindo do papel
por conta do mercado. Eles vão entrar no mercado numa hora boa e depois eles se consolidam trabalhando certinho no mercado, eles tendem a permanecer por muito tempo, né? Luiz, e por que é um bom negócio hoje confinar o boi? O confinamento hoje é muito rentável porque você maximiza seu lucro por área. Você tem pouco espaço com muita zoar. A gente trabalha no gado de corte, quantas zoar por hectare a gente termina por ano. No confinamento você adensa muito isso. Então quando você tem uma fazenda pequena, você tem limitação de espaço. No confinamento você ganha com isso. Então você consegue botar aí 8 boi por metro quadrado. Dependendo da época do ano ou do manejo da instalação, você consegue apertar um pouquinho, entendeu? Então você consegue ter essa rentabilidade, você consegue maximizar seu lucro numa área pequena. Ah, Luiz, mas eu preciso de área para plantar. Hoje, com o mercado de insumos, desenho de dietas que a gente tem um ingrediente que tem sido usado como um coringa muito fácil aí, que é o bagaço. Então, o bagaço você tem à disposição em grande volume e você não precisa ter produção nenhuma na fazenda. Então, você consegue ocupar a sua área, transformar em área útil mesmo, né? Fazer curral, fazer baia e botar boi. Então, ele te permite isso. Fora que a gente tem dentro do confinamento 2 modalidades. Confinamento próprio, que é boi seu, e fazer opção de boitel, que hoje, no cenário nosso, é excelente. O boitel já tem visto falar muito, né? Como um modelo que deu muito certo. É que no confinamento tradicional, digamos assim, você tem empatado valor em boi e em comida. Então sua margem é em cima disso. No boitel você tem capital empatado em cima de comida. Então sua margem é maior, porque você tem um maior lucro com menos capital empatado. Então você consegue maximizar seu giro, né? Você consegue tratar de mais boi porque seu dinheiro está todo empatado em comida. Então assim, a gente tem essas 2 modalidades e vem crescendo bastante. Então assim, essa é a pegada desse ano, a gente aproveitar esse mercado de boi em baixa, aproveitar esse ciclo pecuário que a gente fala, que o ano que vem a tendência é essa conta ficar um pouco mais apertada. Então a gente aproveitar esse ano para criar uma gordura, criar uma margem, entrar no mercado ou se consolidar nele para o ano que vem ser referência e estar apto para ter gente colocando boi ou você já está inserido no mercado, né? É uma dica importante, né? Complementando o que o Luiz está falando aí, o produtor, chega muito questionamento lá pra gente. E aí, confinamento vale a pena? Confinamento não vale a pena? Não só nesse ano, mas muitos produtores escutam falar, vê um volume de animais muito grande, às vezes numa área pequena, que você tem condição de fazer isso. É uma etapa do processo de produzir carne, é a etapa de terminação. O confinamento é uma estratégia de terminação. Ele pode ser fechado, ele pode ser uma TIP. Mas 70% do custo do confinamento é o boi magro, né? Então você tem que ter um capital muito grande para poder girar uma estrutura grande de confinamento. Os boitéis têm crescido muito porque a conta fica mais vantajosa. Porque o cara pega, o dono do boitel, ele pega o animal de terceiro, não tem o custo não carrega esse custo de estoque para dentro do sistema dele, e ele participa só da fase mais barata, que é de produzir essas arrobas. E por outro lado, também o boitel oferece esse serviço de terminação para clientes que não têm condição de fazer isso na fazenda, para produzir um animal melhor, para ele ter facilidade maior de vender isso no frigorífico. Porque o mercado de carne hoje está muito exigente em termos de qualidade. Antigamente você não via stand de boutique de carne que tem várias marcas de carne com selo, né? Marca com Angus, Boi Verde, vários tipos de... Então o mercado consumidor brasileiro ainda amadureceu muito. Tem muito caminho para percorrer, mas a qualidade da terminação que tem favorecido. Só que o confinamento, ele é uma atividade hoje, diferente de antigamente, que as margens eram muito maiores, em que o produtor dificilmente ele perdia dinheiro. Na década de 80, de 70, qualquer jeito que ele tratasse os animais lá com a dieta convencional, que era 50% de volumoso, 50% de concentrado, ele ganhava dinheiro. Dava certo. Hoje em dia as margens estão muito estreitas. Então, assim, tem que ter escala, tem que saber produzir comida, tem que ter boa estrutura e tem que ter informação.
Então, a produção de carne hoje de bovino está caminhando para o que aconteceu na avicultura e na suinocultura, margem menor em escala industrial. Então, quem não tem condição de ter isso na fazenda e não tem essa capacidade de gestão, pode terceirizar a terminação para um boitel. É essa que eu vejo que é a grande vantagem. E vai ter mais carne de qualidade sendo ofertada. Então, o confinamento, ele pode ser olhado de forma isolada como uma atividade produtiva. Eu vou produzir, eu vou ofertar um sistema de terminação para pessoas que querem terminar os animais aqui. Ou um produtor que já tem, por exemplo, ciclo completo na fazenda, o confinamento ele entra como uma alternativa até de manejo de pastagem. Ele consegue confinar os animais numa área menor, alivia a pressão de pastejo e tem mais animais dentro da fazenda, que é o que o Luiz falou no começo. Que uma fazenda hoje, sem ser uma fazenda de ciclo completo, por exemplo, o que interessa é arrobas por hectare ano. E se você tem uma grande quantidade de animais confinados, você consegue jogar isso muito para cima. Então você melhora a eficiência do sistema. Então o confinamento em si ele vale a pena tanto como uma atividade isolada, como também numa atividade conjunta no sistema de produção que é ciclo completo. Então eu vejo o confinamento como um ótimo negócio dentro da pecuária de corte, tanto para um jeito quanto para o outro, entendeu? Quem não quiser assumir toda essa responsabilidade... Tem o pessoal do boitel que faz com muita competência hoje e dá dinheiro, melhor do que você deixar o dinheiro no banco. É matemático, né? Tem que cuidar de todas essas vertentes para que o negócio funcione. Tem que profissionalizar, não é simples. A margem hoje é estreita. Ô Luiz, e a questão do mercado de reposição, como é que está? O mercado de reposição ainda está um pouco instável. A gente ainda está conseguindo comprar boi sem ágio. O que seria um boi sem ágio? Eu tenho uma arroba de venda de boi gordo a 230. Esse ágio é a diferença que eu pago entre o que eu estou vendendo boi e o que eu compro. A diferença para cima ou para baixo. Quando eu não tenho ágio, é o que eu estou comprando o mesmo valor que eu pago na arroba do boi magro, eu vendo gordo. É o que a gente tem visto de mercado. Nessa última semana, 15 dias, o mercado deu uma aquecidinha nessa questão do boi magro. A gente viu um pouco, uns 10, 15 reais de ágio aí, mas que não se manteve. O mercado já recuou de novo e já voltou para o normal, então o mercado continua sem ágio. Então a gente tem uma reposição muito boa. Ela vai estar girando aí na casa de 1,6, 1,7. Eu vendo um boi gordo hoje e consigo repor 1,7 animal magro na fazenda. Então assim, tá atrativo. Só de eu já não ter ágio na minha arroba, já me permite. Porque quando eu tenho ágio, eu tenho que pôr o ganho normal que eu quero, mais aquela diferença de valor que eu paguei para conseguir ser rentável, né? Quando eu já não tenho ágio, esse valor a mais eu não preciso pôr. Se eu for eficiente normal, eu já consigo ganhar dinheiro. No ágio você tem que ser um pouco mais eficiente, você tem que repor esse dinheiro que ele veio carregado nesse boi, entendeu? Entendi. Ele tem um peso a mais. Então o mercado de reposição hoje está bacana. Hoje, né? Mais para frente a gente tem um pouco de oscilação, mas o que a gente tem de previsão é que vai manter nisso. Um boi sem ágio e com a arroba futura aí oscilando de 230 até 250. Essa é a projeção que a gente tem. Para esse ano, pelas projeções que a gente tem visto, recentemente eu fui no encontro da Scott Consultoria que tratou muito sobre esse tema aí. Então esse ano eu acredito que vai ser, porque nós vivemos de 2020 para cá, o mercado foi uma loucura. Desde que eu me formei, que eu comecei a mexer com pecuária, eu nunca vi um recorte do que aconteceu no mercado de insumo e do mercado de preço pago ao produtor do que aconteceu nesses últimos 2 anos. Esse ano, pelo menos nós temos uma previsibilidade e essa relação de troca para o produtor está vantajosa. Então, quando você vai para um confinamento, que a pessoa tem uma previsibilidade melhor, que ele consegue fechar o custo de arroba dele, por exemplo. O custo de produção hoje de arroba, a gente fez várias simulações para vários produtores aí, tem em torno de... A gente é um pouco mais... A gente tenta ser mais arrojado. Isso. Se você for trabalhar no normalzinho, 1,5, conservador, a gente às vezes perde. Então a gente tenta ser o mais eficiente possível, que é a nossa visão de trabalho. A gente tem que ser mais rentável e eficiente. Normal. Então a gente tem fechador de arroba na casa de 165, olha aí, 160. E você consegue vender por 235. Então a atividade está remunerando bem, né? Agora esse mercado da reposição,
A reposição, ela hoje, em 2023, foi o maior abate de fêmeas da série histórica que já teve. Então a gente sabe que a partir desse ano vai começar a virar o ciclo pecuário. Então eu falo que para um confinador em tempos de reposição cara, é mais difícil o produtor fazer margem do que quando a reposição está barata. Justamente por causa do ágio que ele carrega. Então, a reposição agora, da agora para frente, vai seguir firme, com perspectivas de aumento, e para 2025 para frente é rampa de subida, porque o ciclo pecuário está virando esse ano. Então, esse ano... A tendência é... Não, a tendência é de subida aqui para frente, sim. Que bom que seja. Gente, tem algumas perguntas que a gente pegou anteriormente para sanar aqui com vocês, essas dúvidas. Custo da arroba produzida versus projeção de arroba futura. Como que a gente pode mapear esse cenário em busca de uma gestão mais focada em resultados? Quem quer responder? Não, eu começo, ele pode complementar depois se ele quiser. Tá bom. Não, a gente acabou de falar o custo, a gente tem fechado aí custo em torno de R$180, né, até... sendo bem seguro, né? R$180 aí a arroba produzida e perspectiva de venda de 235. Então, igual eu falei, você tem... o mercado de insumos está muito favorável também. Então, o produtor... eu costumo falar, gerenciamento de risco dentro do confinamento é tudo. Então, se você fecha o seu custo de produção e você tem uma boa perspectiva de venda, tem ferramentas hoje que você trava na bolsa. Por exemplo, a gente oferece isso para o nosso cliente também, auxílio nisso. A Top Nutri oferece, nós temos um programa que chama Fixa, que o valor referente à compra de insumo da Top Nutri, aquele valor a gente trava em arrobas de boi para o cliente no mercado futuro, para que a relação de troca dele da arroba com o produto da Top Nutri continue a mesma e ele não seja pego de surpresa lá na frente com uma queda da arroba. Ele garantiu o poder de compra dele da arroba no ato do fechamento da negociação. E a Top Nutri faz essa trava para ele sem custo, do valor referente à compra de insumo, né, que ele tem conosco. E a gente auxilia ele também nesse mapeamento. Se ele quiser fazer trava nessa bolsa, a gente tem parceria com corretoras, a gente auxilia o cliente a fazer essa trava. Porque num sistema de produção, acho que a previsibilidade é tudo. Porque você não pode ficar à mercê do mercado esperando o que aconteceu. Aí acontece um problema daquele que aconteceu em 2021 lá, que a China solta uma nota lá falando que pegou não sei o que na carne do Brasil, no outro dia caiu R$30 por arroba. Quem estava travado naquela época, e tinha clientes nossos que fizeram essas travas, o cara vendeu a arroba dele tranquilo. Ele garantiu o poder de compra dele. E quem não fez trava, e o produtor rural, ele ainda tem muito esse hábito que vem carregado de gerações passadas de especular. Porque eu vou esperar subir, Ninguém nunca imaginou que a arroba ia cair do jeito que caiu no período de entre safra, e aconteceu. E nessa expectativa, às vezes não se dá mal porque não acontece o que estava esperando. Isso, exatamente. Então, hoje em dia tem que ter a previsibilidade e o gerenciamento de risco é muito importante. Você consegue travar milho, seu estoque de milho que está lá na fazenda planejado, se você quiser fazer uma trava contra a queda ou contra a subida, você consegue. Então, tem muita ferramenta no mercado financeiro hoje que ajuda o produtor a garantir margem, sem correr risco. É fazer tudo que dá para fazer da porteira para dentro, porque exatamente. Tem fatores que a gente não vai controlar. Exatamente. Fechei o meu custo, fechei o meu preço de venda. Na média, se pegar um produtor que especula e um que não especula, em 10 anos, o que não fica especulando e ele trava o custo de produção dele, ganha mais dinheiro. Sem dúvida, porque você não fica à mercê de risco, né? É isso aí. Pelo menos travar o custo de produção. Se programar ao máximo. Se programar. Nós estamos brigando hoje com cereais, insumos, né? Então a gente precisa ser rentável. Então a gente sofre pressão de todos os lados. Então, assim, quando a gente tem a opção de travar o custo e travar a venda, eu sei minha margem. Essa margem, estando melhor frente ao mercado, ou eu deixar dinheiro parado investindo, é aconselhável fazer, né? Pelo menos a gente
se não quer travar tudo, trava pelo menos seu custo, que a gente já sabe qual que é o custo, se eu consigo travar um tanto de arroba X referente ao custo. O excedente, eu posso avaliar de mercado igual os agricultores fazem. Vi que subiu um pouquinho, vou travar mais um pouco, garanto um pouquinho de ganho. Tô vendo que vai cair, acabo de travar tudo. Então a gente precisa ter esse pensamento nos nossos clientes. Eu até brinco, falo muito que assim, eu já vi quebrar por perder dinheiro, por ganhar pouco, não. Então a gente já sabendo a margem que a gente tem em tudo, o que ganha pouco sempre está ganhando. Então ele sempre vai pôr dinheiro no bolso, ele está tranquilo. O que perde menos sempre está na frente de quem especula. Isso aí. Você sai do achismo, né? Você tem a opção de fazer um negócio concretizado e travado, é segurança. A gente vai mexer com bolsa, não tem aquilo que é altamente rentável e seguro, né? E com liquidez alta. Então não existe o cenário perfeito, é muito difícil. Então a gente já tem um cenário que é favorável, vamos saber usar e usar isso de forma correta, né? Tá certo. Aqui também, em relação a, mudando um pouquinho de assunto, pergunta sobre eficiência biológica. Por que os produtores têm olhado para esse indicador, que em muitas ocasiões tem sido confundido com conversão alimentar? Você pode falar sobre isso, Luiz? Eficiência biológica e conversão alimentar são quase sinônimos. É mais ou menos o que eu gasto de matéria seca ou de comida para ganhar 1 quilo de peso vivo. Normalmente é isso, é o que o boi come para ele ganhar 1 quilo, e o outro é o que ele gasta de comida para ganhar 1 quilo. Então só muda mais ou menos a visão, o lado que você vê. A gente está preocupado por isso porque isso está ligado à eficiência, né? Antigamente a gente tinha animais mais diversos que comia muito e ganhava 1,5 kg. Vamos colocar uns números aqui para a gente ter noção. Hoje a gente consegue, com essa eficiência que a gente está falando, comer menos e ganhar o mesmo 1,5 kg. Então eu tenho um ganho com um custo menor. É onde a gente trabalha com a arroba produzida mais barata. Eu estou sendo mais eficiente, eu estou gastando menos, investindo menos e tirando a mesma rentabilidade para trás. Então é o número que a gente olha. Tanto que a gente já não fala mais tanto em GMD, que é o ganho médio diário, que é número absoluto, é peso vivo e não só carne. Porque o produtor vende carne. Então o número que eu tenho que olhar é GDC, que é ganho diário de carcaça, que é carne propriamente dito, que é o que ele vai vender. Então se eu conseguir colocar um ganho a mais de carcaça, o quanto que ele ganhou de GMD às vezes influencia. Eu consigo ter GMD de 1,8 e o cara ganhar 1,1 de carcaça. Eu consigo pôr 1,6 de GMD e 1,2 de carcaça. Fui mais eficiente que o cara que ganhou 1,8. Então é mudar um pouco como observar, que é o que realmente vai impactar. Porque, igual eu falei, número é número. A gente às vezes seduz a gente pela beleza, pelo tamanho, pela abrangência que tem, mas a gente tem que mostrar qual que vai fazer a diferença no resultado dele. Que nesse caso é o GDC, que é o ganho de carcaça, que está ligado à eficiência. Juliano, falando aqui de eficiência, de ganho de peso, como que você vê o desenvolvimento da pecuária, principalmente de corte, no que diz respeito a essas novas tecnologias? Porque hoje a gente tem teste de eficiência alimentar, a gente tem uma infinidade de ferramentas para serem utilizadas aí em prol do desenvolvimento do corte. Como que você avalia? Eu acho que é um avanço tecnológico muito grande, né? Esse consumo de alimento residual, que é esse CAR que eles avaliam hoje dentro dos programas de melhoramento genético aí, embora seja um índice dentro dos programas novo ainda, né? Começou há menos de 10 anos. Eu acredito que, como aconteceu na avicultura, na suinocultura, isso aí é um caminho sem volta. Eu acho que selecionar animais para melhor eficiência de comida, até por questões ambientais também, né? Isso aí também envolve muita coisa nesse sentido. Eu acho que melhora demais, e é grande, é evidente o melhoramento do rebanho brasileiro, né? A gente que está no campo aí há muito tempo, andando todas as regiões do Brasil aí, até em observação prática nossa de campo, a gente percebe o avanço que teve nisso, né? Na qualidade genética dos animais. É o que o Luiz falou. O que o confinamento profissional avalia hoje é isso. É ganho de carcaça e eficiência biológica, que é conversão alimentar. Então, assim, se você tem um animal mais eficiente, vai sobrar mais dinheiro
o produtor no final. Aquele animal, o animal que não é eficiente, ele come do mesmo tanto, ele tem todos os gastos, os custos, mas não vai devolver isso para o produtor, Exatamente. Né? E é uma coisa que não para, né? A impressão que eu tenho é que cada vez está se desenvolvendo mais e surgem novas tecnologias que estão impulsionando ainda mais a pecuária de corte. Sim, que eu falo que quem manda numa atividade que produz alguma coisa para o mercado consumidor é o consumidor. Não adianta. Se o consumidor pedir carne de qualidade, a turma do confinamento, quem produz carne vai correr atrás. Isso é fato. Vai ter que se adequar. Isso é fato. Isso aí o mercado consumidor que determina isso. Então, você tem... hoje em dia as pessoas estão muito exigentes com relação a isso, né? Então, assim, você pega marmoreio, o pessoal seleciona muito para marmoreio dentro da raça Nelore. Hoje você vê muitos programas com peso grande dos índios de marmoreio dentro dessas avaliações também. Isso aí tudo vai fazer com que daqui, sei lá quantas gerações, nós vamos ter uma carne, quem sabe, de um zebu produzido aqui no Brasil com a mesma qualidade de uma carne de Angus. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, não. Se nós vamos ver, porque a herdabilidade é lenta, né? Passada de geração para geração. Mas eu não tenho dúvida disso. O melhoramento genético, ele é um dos pilares da pecuária para eficiente. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso. E a nutrição, ela acompanha rápido. A gente tem muita pesquisa hoje em nutrição e ferramenta em aditivos que trabalham essa parte de mitigação de emissão de metano. Hoje está sendo muito falado isso. Em aditivos que melhoram a conversão alimentar. Então, mudou muito a pecuária nesses últimos 20 anos aí que eu acompanho. Melhorou muito mesmo, muito. A gente avançou muito. É genética, nutrição e manejo, né? Exatamente. Então, essa é a tríade. Exato. Não adianta ter um boi bom de genética com a nutrição ruim e o manejo péssimo. Então a gente tem que ter um balanço daquilo ali, né? É tipo lei do mínimo. Não adianta eu estar com os dois altos, mas um puxando para baixo, que o meu desempenho ainda é ruim. E eu acho que esse mercado nosso de carne mudou bastante. Antes a gente pagava mais por peso. 1 quilo de carne vale tanto. Hoje a gente já está avaliando mais em características que a gente vem cobrando, que o mercado vem cobrando. Deposição de gordura, marmoreio, maciez. Então, isso vem gerando um retorno melhor para o produtor. Então, esse mercado também já, apesar de uma mudança que passa para o cliente, para ele se adequar a esse tipo de produto, igual o boi novo, hoje o boi China que a gente fala, né? Então, a gente precisa intensificar a produção para que esse boi morra, seja abatido até X meses, entendeu? Que ele tem um valor agregado na arroba a mais que o boi errado, que a gente fala, né? O boi acima de 4 dentes. Então tem moldado bastante a pecuária e tem sido positivo para a gente, né? A gente está sempre crescendo, não são mudanças que a gente está sentindo que está sendo ruim para a pecuária. E essas exigências têm relação, inclusive, você tocou nesse ponto, a questão da sustentabilidade, né? Ser mais eficiente, produzir mais em menos tempo, no menor espaço. Isso tem a ver também com uma exigência, uma demanda mundial. Mundial. Né? Vai chegar um ponto que hoje a gente fala muito em certificações internacionais, que o Brasil está sempre em busca. O produtor brasileiro ele está muito voltado para isso, mas é algo que cada vez mais a gente vai estar vendo por aí, né? Tem que ser sustentável também. Eu falo, a pecuária eficiente não tem. A pecuária eficiente ela é condição primordial para uma pecuária sustentável. Não tem como não tem como. Né? Se você pega o sistema, hoje já tem metodologia que o pessoal consegue medir, faz uma auditoria numa fazenda, você consegue medir se a fazenda é carbono neutro, positivo ou negativo. Isso está batendo na nossa porta aí. Eu acredito que não vai demorar muito tempo. Vão existir certificações, já estão chegando muito antes do que o pessoal pensa. Vai ter certificação e essas fazendas que tiverem esse controle e provar que é positivo nessa questão do carbono, vai receber mais por isso. Então você pega, por exemplo, um sistema de produção intensiva a pasto, já é sabido que o sistema extensivo antigo, ele
produz mais, ele emite mais carbono do que ele sequestra. Agora, um sistema intensivo de pastagem, não, já é positivo essa conta. Então, e no confinamento, por exemplo, se o animal come menos, gera menos resíduo, né? Se você usa aditivos que mitigam isso, já tem muita tecnologia para você colocar, por exemplo, nos produtos que nós vendemos, que vão mitigar isso. Então, quem quiser fazer uma pecuária sustentável tem que pensar em eficiência, senão não tem outro caminho. Não, a pecuária extensiva de antigamente, ela não encaixa no perfil de sustentabilidade, não adianta. Eu gosto sempre de levantar essa bandeira quando a gente faz aqui os podcasts, recebe pessoas que estão no meio, para mostrar o quanto o agro brasileiro ele se preocupa com isso, né? Que às vezes as pessoas, por falta de informação, falam o contrário. E quando você está ali no dia a dia, vendo como é feito o trabalho, existe um cuidado muito grande com a sustentabilidade, com a eficiência, não é? Sim, e a pecuária... ela tem que melhorar isso, essa questão da divulgação, né? O agro nesse sentido, ele apanha muito calado. Ele apanha porque ele não se comunica, principalmente com os não convertidos. São pessoas fora da bolha do agronegócio que não sabem o que acontece dentro da fazenda. Ela nunca entrou na fazenda. A pecuária, ela não é causa, ela é solução para o problema ambiental. Eu não tenho a menor dúvida disso. É só... e as pesquisas e as tecnologias estão mostrando isso. Mas eu acredito que na hora que começar a pesar no bolso e ter diferença para quem faz e quem não faz, e está chegando, aí a mudança vai ser mais rápida. Eu não tenho dúvida. Quando pesa no bolso, o cara corre atrás mesmo. É porque não é só uma coisa bonita de se dizer, não é demagogia. É rentável. É economicamente viável. Por que não fazer? Exatamente. Né? E eu acho que assim, a gente tem que falar assim, para o mundo que isso é feito, não só no Brasil, mas a consciência e a responsabilidade que o produtor rural brasileiro tem. Eu vejo dessa forma, não sei se vocês também veem dessa forma. Não, eu não vejo outro caminho para a pecuária, não, porque a agricultura menos um pouco, eles apanham bastante nessa parte de veneno, de herbicida e tal, mas a proteína animal como vilã, né, principalmente bovino, como vilão do problema ambiental, é total desconhecimento de quem fala. Só que as pessoas, elas falam por falar porque escutou alguém falar. Total desconhecimento. E a pecuária, essas entidades, tipo a BCZ, a nossa entidade, por exemplo, igual a Asbram, essas entidades de classe do nosso setor, já estão começando. Todos os eventos que eu participo hoje tem painéis específicos dessa parte ambiental. E cada dia mais vai... Então, assim, eu acho que já melhorou bastante e a turma já enxergou que tem que defender o time, porque... É o tema do momento e a gente tem que bater nessa tecla, né? Exato. Você disse, por exemplo, da agricultura. Enquanto a agricultura às vezes está apanhando pela questão do agrotóxico, a pessoa que está falando não sabe que o Brasil é o país que mais utiliza bioinsumos. Exatamente. Não faz ideia, nem sabe que existe bioinsumos, né? Exatamente. Que é algo que já vem revolucionando também a agricultura. Os nossos amigos da avicultura sofreram muito com isso, né? Aquela questão de frango com hormônio. Sim, eu lembro. Então a gente tem que realmente passar o que é e por que isso muda, né? Tem um porquê, a gente está trabalhando nisso aí há 100, 150 anos, mexendo com genética, melhorando a questão de formulação, usando aditivo, tem um porquê. Então aí depois você chega lá no final, pra gente dar uma desculpa de hormônio, no caso, ou disso, a gente tem que realmente expor o porquê e levar esse tipo de informação, levar a informação certa. Porque aquele me disse o telefone sem fio, você propaga uma aqui, mas chega em outro de forma que a gente não tem controle, né? Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. O pessoal do leite apanhou muito também com a questão dos animais, sendo que é outra questão que está em alta, que é o bem-estar animal. Sim. A gente vê em todas as áreas, né? Então, é isso. O volume que produz é menor do que quem consome. Então, esses que consomem, às vezes, acham que o leite realmente vem da caixinha que a carne gera lá no açougue. Então eles não têm noção de nada. Então o que alguém falar para ele acredita. Então assim, como que essa informação chega, a gente tem que dar uma filtrada, uma pincelada e passar da melhor maneira possível. A gente tem que ser didático, né? Não falar tecnicamente, senão não chega a nada. A gente tem que falar a língua que ele entende. Então a gente chegar nessa informação dessa maneira, acho que a gente dá uma
mostrada na realidade que a gente vive no campo. Mas isso está melhorando, não está? Assim, eu acho que hoje, com o acesso à comunicação, mesmo sendo essa comunicação ainda devagar, deveria ser mais, né? Mas com a internet, acho que tem mais informação disponível. Sim. Aí se interessa quem quer, né? Mas eu penso que está melhorando essa A gente sabia aproveitar, porque a internet tem de tudo, né? Tem que então filtrar. A gente tem que dar uma filtrada, e algumas pessoas também que têm esse manejo melhor de levar essa informação para frente, né? Então esses veículos também estão ajudando bastante. Esse bate-papo que a gente está tendo, essas aberturas a gente não tinha antes. Hoje a gente já tem esse palco para poder falar. Então isso está facilitando muito e está dando uma melhorada nessa comunicação entre o consumidor e o cliente. Vai sair tem uma empresa que é parceira nossa, a Altec. Recentemente eu tive numa viagem nos Estados Unidos e o presidente da empresa falando sobre um documentário que eles vão fazer. Aí eu vi a dimensão que está tendo no mundo, sabe? Eles estão financiando um documentário que está para sair agora, que vai se chamar Que Seria do Mundo Sem as Vacas. Eu acho que é algo nesse sentido. Olha que legal. 2 jornalistas percorreram o mundo inteiro escutando quem é a favor, quem é contra, para ter esse balanço, né? Então, assim, para você ver a importância que o pessoal de uma empresa que atua em escala global, para financiar um projeto desse tamanho, que a ideia deles é exibir isso até em salas de cinema, segundo o que eles me falaram, mas vai estar disponível provavelmente para todo mundo assistir, para poder fazer esse contraponto, né? Porque o contrário já tem. Documentários falando mal da atividade tem vários. Exatamente. E é claro que o problema não são as vacas. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é a importância, quem produz alimento, carne, leite, seja lá o que for, a importância a questão da eficiência, do mundo precisar desses alimentos, né? A gente tem que garantir eficiência alimentar para o mundo, né? A gente tem que... Quem é que vai produzir? Esse documentário deve estar embasado nisso também. Sim, não tem essa... Segurança alimentar é o termo que eu estava procurando. Exato. Aqui. Porque tem que ter. Se a partir de hoje deixarem de produzir, as pessoas vão passar fome. Vai faltar alimento no mundo. Não é questão de ecologicamente correto, não. É algo já muito claro. O número de pessoas aumenta. Isso a gente não tem controle. Só que a área que a gente tem, ela tem limitação. Então a gente tem que ser eficiente. A gente já vai ter que produzir mais em menos espaço. Esse desafio já existe. Isso é normal. Ele já existe. Mas exatamente. Assim, bater na atividade como algo ruim, quem é que vai alimentar o mundo? Não dá para ficar sem carne, né? Não é porque a agricultura tá produzindo mais, porque se a agricultura está intensificando e produzindo esse tanto e vendendo tanto que é porque tem gente consumindo. Consumo. Exatamente. E a agricultura vai espremer o espaço da pecuária, obrigando a pecuária a ser mais eficiente e intensiva na área que sobrar para ela. Não é o contrário, não é porque o pessoal está falando mal de vaca que está diminuindo. Não, é a necessidade que o mundo tem por proteína animal. Eu não tenho dúvida de que não vai existir um mundo sem proteína animal. Não tem como, a população é impossível, não tem como você substituir essa fonte de alimento para o humano. Então, quem fala isso é balela, essa turma que fala aqui, a turma de vegano, vegetariano é a mesma, não é a mesma carne de coisa. Laboratório, enfim. Vai ser mais uma alternativa, um nicho de mercado que está crescendo, que eu acredito que deve ter um teto. Para quem não consome, exatamente. Tudo bem. E essas empresas, tudo que gera uma demanda e tem um mercado consumidor pedindo por aquilo, a indústria se adapta e vai produzir, né? Agora, essa demanda que já existe por carne, por proteína animal, não vai acabar. Tende a precisar cada vez mais. E o Brasil entra nisso, né? Produzindo bem para o mundo todo. Né? O único lugar no mundo que tem potencial para crescer muito ainda é aqui. Gente, muito bom conversar com vocês. Eu acho que o bate-papo fluiu bastante. Excelente. Muito obrigada, viu, Juliano, Luiz. Espero que a gente possa conversar mais vezes e levar essas informações para o público, tanto para as pessoas que são do agronegócio, quanto para quem está fora da bolha, que também precisa conhecer. Não, é bom. A gente... obrigado mais uma vez pelo convite. E a gente vai estar sempre usando rede social para nos comunicar com os nossos clientes, porque eu acho que levar informação é muito importante, né? Para a gente estar sempre discutindo, levando informação para o produtor, para que a gente consiga atingir esses objetivos, né? Comunicação muito importante. Obrigada, viu, Luiz, pela sua contribuição. Eu acho que é bacana a gente poder contribuir um pouco, desde que seja de forma em escala pequena,
para melhorar, né? A gente levar informação nova, que a gente às vezes tem mais acesso do que os nossos clientes, a gente poder divulgar isso, mostrar o que a gente está tendo de tecnologia um pouco diferente, abrir o olho, trazer o que às vezes a pessoa só viu falar e tudo, concreto para a pessoa estar ali olhando. Então a gente consegue dar uma impulsionada no mercado com esse tipo de bate-papo, que a gente vai forçando um pouco o cara a realmente ir mais a fundo e olhar, a ter abertura um pouco maior. Então acho que esse espaço é muito bacana para a gente tende a investir bastante nisso agora para poder levar um maior número de informações para frente. É isso aí, não acreditar em tudo, viu, gente? Quem está ouvindo aí, vamos checar, vamos conferir, porque não pode acreditar em tudo que está na internet, que é terra sem lei. Sem lei, É isso aí. Totalmente. Obrigada, gente. Bom, espero que vocês também tenham gostado e até o próximo Toca o Berrante.